Arendário. Na fatologia, da página 50, é a 8ª linha de baixo para cima. O amoldamento ao espírito de cada língua. O amoldamento ao espírito de cada língua. Você quer saber, então, em relação a esse, o amoldamento ao espírito de cada língua, correto? Correto. Muito bem. Cada língua tem um espírito que a gente fala aqui, são as idiosincrasias da língua. Então, por exemplo, quando vai falar italiano, quando você vai para a Itália e você incorpora o processo italiano, você se amolda ao espírito daquela língua, então você naturalmente pode acabar falando mais alto com os colegas, o que no Brasil poderia ser considerado uma ofensa ou até uma briga entre os italianos é normal. Então isso mostra de uma maneira bem prática que o amoldamento é uma língua. Existe uma expressão que é o seguinte: em Roma, seja romano; em Paris, seja parisiense; em New York, seja neo-iorquino. Não. Nem preciso. Não, mas ele precisa de ir a Sicília. Mas o povo o negócio dele é Sicília. O povo se ofende mesmo quando se fala. É Sicília, né? O seu problema. O capo de Tuticapo está na Sicília, não é isso? O seu chefe. Agora teve uma batatada do Berlusconi última. Ele chamou a primeira-ministra alemã lá, a Merkel, né? De gorda. Já está demais. Não me fale em Berlusconi. Eu já considero fora do meu dicionário. Né? Não dá mais. Agora, a outra, em seguida, a mudança de ego acompanhando a mudança de língua, que é mais ou menos... deriva disso mesmo, Marlene, porque o que acontece? Você, então, a gente está falando de poliglotismo, então envolve vários idiomas. A gente falou o caso do italiano. Vamos pegar o caso do francês. O francês já é um pouco mais compenetrado do que o italiano. E o espírito da língua francesa tem um pouco, talvez, um certo individualismo, uma certa afetação às vezes, dependendo do parisiense, são um pouco mais cortantes. Então tem um amoldamento a essa língua. Quando você está trabalhando com o processo poliglótico, você vai, por exemplo, nesse caso, você está trabalhando com italianos e franceses. Vamos supor que você está trabalhando como guia de turismo, atendendo italianos e franceses. Você vai ter que mudar de um para outro. Então você vai praticamente mudar de ego nesse processo. Com os italianos você vai agir de uma maneira, como o professor Paulo estava falando, com os franceses de outra. Então você vai se amoldando ao espírito de cada língua. Quando você se amolda uma e a outra, você muda. No francês. Ele acabou de dizer que os franceses são mais inteligentes que os italianos. E olha isso, hein? Olha bem. Mas eu tenho bastante ligação com a França. Agora, eu já tinha te falado que eu fui uma vez para a França, eu quase nem falo francês. Tive um curso básico, muito tempo. No colégio eu tinha francês. E o que aconteceu? Aí eu entendia, o pessoal falava... Eles falaram que lá não tinha pizza, foi isso? Eu não chegava a falar, eu entendia o que eles falavam, sei lá... E nesses países de língua espanhola, sempre que eu vou, eu começo a falar fluente, assim, eu fico admirado. Como é que eu falo? Sim, mas isso faz parte do serviço. Ninguém me ensinou espanhol, eu já pequenininho já sabia espanhol. Cada um faz o que pode. Mas tem onde a gente tem um raporte grande, a gente tem facilidade. Eu estava conversando hoje com ele na hora do almoço. A gente tem um raporte grande do passado ali, que começa, aquilo influencia o holopensene junto, né? Quando você aprende idiomas depois da maturidade biológica ou já na adultidade, algumas pessoas relatam que ela sente como se estivesse manifestando com um ego diferente quando ela aprofunda num determinado idioma. Então isso também tem a ver com essa mudança de ego, acompanhando a mudança de idioma. Essa mudança de